Então, vamos lá para a nossa outra conversa. Hoje eu vou falar sobre a escutatória. Eu estou me apropriando de um texto do Rubem Alves, notadamente o título, escutatória. Mas eu achei bastante importante a reflexão que o Rubem Alves teve e ela me motivou para eu trazer para este curso, né, a ideia de escutar. Vejam que aprendemos muito oratória, mas a escutatória ela é deixada em um segundo plano. Mas ela é tão importante quanto, talvez mais importante a escutatória do que a oratória. Vamos lá refletir. Pensemos o seguinte: se nós vamos em uma viagem, né, e o bagageiro está lotado, essa viagem é uma viagem que a pessoa vai, a pessoa volta e não traz nada dessa viagem, ou traz muito pouco, porque o carro está lotado, não há como colocar coisas dentro do carro. Então, está lotado para quem está a passeio é um problema. Melhor seria agendar, organizar a viagem de tal sorte que as pessoas possam ir de maneira leve e possam voltar carregadas com coisas boas que a viagem trouxe. Imaginemos, portanto, façamos uma reflexão, imaginando que as nossas conversas, as aulas que a gente dá, as relações sociais que estabelecemos são viagens. São viagens. E se nós não refletirmos, nós vamos ir a essa viagem, nesse relacionamento, lotados. E vamos e voltamos e não trazemos nada porque estamos lotados. Aquela pessoa que está egocentrada, bastante preocupada em dizer de si, falar, expor, né, argumentar, aquela pessoa que age como se fosse as conversas fossem um embate, né, onde é preciso prevalecer o seu pensamento, o seu jeito de ver o mundo, ou simplesmente aquela pessoa vaidosa, egocentrada, que vai às suas viagens com o carro cheio, né? Ela quer só mostrar o que tem e não curte a viagem. Aquela pessoa que fala, né? E não ouve. E aqui é bom, abstraindo um pouco, fazendo uma abstração, imaginar que muitas vezes essa fala não é exatamente uma fala externa, né? Eu estou muitas vezes com a boquinha fechada, mas dentro de mim eu estou falando o tempo todo, criticando, negando, trazendo outras informações que perturbam a minha audição, perturbam a minha capacidade de ouvir. E percebam que não é só ouvir, evidentemente. Um barulho eu ouço, levo um susto, né? Uma criança chorando, eu percebo, aquilo me atrapalha, mas o que eu estou me referindo ao dizer que devemos ouvir é aquele ouvir seria o espaço que se cria para que as ondas sonoras, para que aquilo que eu estou ouvindo, elas encontrem espaço para serem percebidas, decodificadas, compreendidas, ou seja, eu silencio dentro de mim. Eu não falo dentro de mim, nem fora, nem dentro de mim. Eu fico em silêncio para que as informações cheguem e se acomodem, para que eu compreenda e possa refletir sobre elas. Ouvir e compreender é estar presente na hora em que a informação chega. Minha consciência está presente. Eu estou ali, é presentificação da minha consciência, porque eu estou ali, eu estou ouvindo, guardando, organizando as informações dentro da minha mente, para que no momento em
em que eu vá argumentar, essas informações já estejam decodificadas, organizadas, valorizadas, no sentido de não como positivas ou negativas, mas como importantes. Né? Essas informações chegam e elas são valorizadas como importantes. Não imorais ou morais, mas como importantes. Por que importantes? São importantes para a minha compreensão de mundo e importantes para compreender a comunicação, compreender a pessoa que está comigo. Percebam que esse silêncio, esse tempo que eu me dou, ele é elogioso. Olha que interessante, quando eu paro para compreender, quando o meu ego dá uma segurada, né, por ser organizado, disciplinado, autodisciplina ele para, eu estou elogiando a outra pessoa. Eu também estou valorizando a outra pessoa. Eu estou dizendo a ela que ela é importante, que ela é merecedora desse tempo que eu estou dando para ela. Ela me olha e ela percebe minha expressão corporal, o meu olhar é um olhar atento e que está procurando captar as informações. Não é uma escuta passiva? Não. Né? Passiva no sentido que eu vou ficar quase que, não sei, dormindo, né? Jogando essas informações dentro da minha cabeça de qualquer jeito. Não. É uma escuta ativa, porque ela precisa do império da minha vontade. Eu estou consciente porque eu quero estar, eu quero compreender, eu estou refletindo sim, mas não falando e gritando ao mesmo tempo da informação. Né? Eu estou atento, organizando e valorizando como positiva as informações que estão chegando. Percebamos que ouvir é um evento contextual, né? Porque o esforço para ouvir não é igual para todos. Né? Vejam que o esforço para ouvir de um professor em relação ao aluno é diferente do esforço para ouvir do aluno em relação ao professor. É um contexto social. É diferente a percepção de que devo ouvir do chefe em relação ao subordinado. Percebe? É diferente a audição de pessoas que estão raivosas daquelas que estão calmas. Percebe que a audição é um esforço, é um hábito, que ele é extremamente pessoal, porque ele acontece na sociedade, nas relações, nas correlações de forças, nas correlações hierárquicas que se estabelecem na sociedade. Então não é o mesmo. Então não existe uma receita, não tem como estabelecer uma receita pronta, mas eu preciso alertar para a necessidade de se esforçar para isso. E agora me vem à mente, né, uma lembrança de que alguém disse que enquanto falava não aprendeu nada. Né? Interessante, né? Enquanto falava não aprendia. Percebam que, além de ser um esforço social, né, é preciso a percepção de que quando eu falo, eu não aprendo. Porque é um movimento de dentro para fora. Eu estou expondo-me, né? E não estou ouvindo, não estou captando. E quando eu me exponho, é muito curioso, além de eu não estar aprendendo nada, eu estou gastando uma enorme energia ao expor-me em arranjar meios para garantir que eu não vou ser atacado. Quando eu estou me expondo, eu preciso arranjar meios psicológicos e argumentativos para não ser contra-argumentado. É preciso colocar um colete, né, para me proteger, para que eu possa sair vitorioso de uma exposição. Percebo que como eu vou aprender se eu estou preocupado em não ser criticado? Né? Se estou preocupado em que o que eu diga é uma verdade que deve se sobrepor às demais verdades que ali estão. Então, eu não estou aqui dizendo que não é para se expor. Né? O que eu estou dizendo é que a exposição deve ser em igual medida exercida em relação à audição, à escutatória. A garantia
de uma fala, de uma expressão harmoniosa e dialogal é a capacidade de ouvir. Dialogar é ouvir e falar. Há tempos de audição verdadeira, genuína, pensada, essa que eu falo, e da exposição de si, exposição das nossas verdades. Eu boto no plural, né? Sempre temos verdades temporárias. Percebamos que a nossa sociedade, ela não é fácil, né? Ela não está nos incentivando a escutar. É uma sociedade de fala, desde pelas tecnologias, né, a ideia de competição. Vejam, as tecnologias são tecnologias de fala, né? Todos os canais, Face, YouTube, Twitter, né? Enfim, Telegram e etc. São lugares de exposição. Então, a valorização da exposição. Por outro lado, a ideia de competição. Uma sociedade em que diz que melhor é aquele que vence, melhor é aquele que tem vantagem, melhor é aquele que em qualquer momento, em qualquer embate, ele é o cara que sai com lucro, com algum tipo de vantagem que não tinha antes. Né? Uma mentalidade neoliberal, capitalista neoliberal. Então percebam que isso interfere. E nós vemos uma cultura da lacração, né? A cultura de que o legal é eu dizer algo de tal forma que destrua o meu oponente e que as pessoas aplaudam. Então acaba que a expressão e a minha exposição, quando falo, quando me expresso, tem como fundamento a destruição do outro, ou pelo menos a destruição do argumento do outro. Portanto, é uma viagem com as malas cheias, né, em que eu não quero aprender nada, eu só quero ir, né, vencer e voltar igual como eu fui, ou mais cheio ainda, né, de uma alegria de ter vencido, cheio da alegria de ir e voltar sem mudar nada, porque a minha exposição foi vencedora, eu não preciso acrescentar nada. E por fim, né, gosto da frase, ando devagar porque já tive pressa. Né? Novamente, parafraseando, né? Ando devagar porque já tive pressa. Eu fico imaginando, e aqui já encerrando, quando eu era jovem, professor, né, iniciante, em que eu gostava muito, né, daquela aula motivada, em que só eu falava, né, eu tinha o conhecimento, os meus alunos não tinham, era um momento que eu tinha pressa de aprender, pressa de devorar literatura para poder depois expressar, né? Pressa, era vontade de fazer um mestrado, especialização, tudo muito rápido para que eu pudesse me locupletar. A minha ideia, ingênuo que eu era me locupletar, né? Me encher de informações e depois distribuí-las à medida da compreensão do outro. Mas quando eu aprendi a não ter pressa, eu percebi que tudo isso, locupletar-me, vale pouco se eu não ouvir, se eu não compreender aquela escuta amorosa, afetiva, que acolhe, a escuta que abraça, que valoriza a pessoa que fala comigo, né? A escuta que não fica dizendo se é moral, se é imoral, se é certo, se é errado, a escuta que aceita a pessoa e temporariamente aceita os argumentos para poder refletir carinhosamente, com tempo, esse tempo psicológico, de compreensão, de organização
e de crítica. E então, após esse acalmar, poder retornar na forma de diálogo, na forma de troca de experiências, na forma o menos hierárquica possível, né? Sujeitos iguais, que se abraçam na escuta, que se abraçam quando falam e se compreendem. Assim é o diálogo e assim há dois sujeitos que aprendem, dois sujeitos que ensinam e, portanto, dois sujeitos que saem muito melhor do que começaram a viagem das relações humanas, onde a gente deve ir em direção ao outro com menos bagagem e voltar cheio de conhecimento, porque toda pessoa emana e é conhecimento. Certo? Abraço. Vamos lá.